Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá é especial a todos vocês que estão assistindo à TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Fabiana e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Isto mesmo, esta mágica que faz parte do nosso dia a dia, ok? Espero que vocês aí de casa estejam bem tranquilos para que a gente possa fazer estas descobertas. E o que a gente tem hoje em nossa aula? Hoje nós vamos falar da história da matemática. Esta história que começou há muitos anos a ser construída e que até hoje, envolve tantos desafios, tantas questões. Vamos começar? Vejam aqui, eu trouxe essa tela e a gente vai explorar essas imagens. Observe aí você de casa, o que cada imagem remete no seu pensamento. O que faz você pensar quando você olha para esta imagem? Aqui nós temos várias embalagens que têm alimentos, sementes. Essas sementes que a gente compra, que a gente pesa, para levar ali uma quantidade que a gente queira, os seus valores. Então vão pensando, vão refletindo por que será que essas imagens estão aqui na tela. Aqui nós temos o clima, não é? Qual seria ali a máxima e a mínima daquele dia, se vai chover, as temperaturas. Nós temos aqui a Mega Sena acumulada, uma propaganda de... Você sabe, não é mesmo? Aqui um mapa, um infográfico que está representando para a gente a expectativa de vida ao nascer, em 2017. Uma propaganda de um posto de combustível, e os valores desses combustíveis. Aqui um placar de um jogo. E o Galo ganhou. Muito bem. Então, veja, aqui eu trouxe para vocês pouquíssimos exemplos do que os números, de onde a matemática está registrada no nosso dia a dia. Você, quando olha, você fala, nossa, o meu dia a dia, ele é completo de matemática, ele é completo de números. Do meu acordar ao meu deitar. Não é verdade? Para tudo que você faz, você não tem um registro de um número, você não tem uma contagem, você não tem uma marcação? Então, isso nos faz refletir e também dar valor a esta disciplina. Vejam bem, vocês já imaginaram o mundo sem números? Você imagina aí, como que você diria a sua idade? Como que você registraria a sua massa corporal? Como que você seria considerado um cidadão? Através de qual registro? E os seus documentos para diferenciar das outras pessoas? E o seu endereço? Como que você marcaria o tempo? Então, são muitos desafios que nós enfrentaríamos se esse nosso mundão não tivesse os números, não é mesmo? Vejam, a necessidade histórica dos numerais a gente percebe desde os primórdios. Os homens primitivos, antes da domesticação, antes deles se tornarem sedentários, eles não utilizavam tanto a matemática em registros para contagem. Mas quando o homem se tornou sedentário, quando ele teve moradia fixa e que ele começou a domesticar animais, que ele começou a praticar a agricultura, houve uma necessidade muito grande de registros numéricos, de contagens. E assim, a partir dessa necessidade, o homem criou os símbolos. O homem transformou as ideias em registros. A gente observa aqui, eu trouxe para vocês alguns registros de contagem. Como que eles utilizavam? Eles utilizavam
estas marcações em ossos, em pedras, em madeiras, tudo isso aqui é fato. Foram encontrados fósseis com essas marcações. E assim, já tem-se descobertas muitas e muitas formas de registro. Eles também utilizavam nós em cordas, pedras para fazer esta contagem, esta relação de quantidade. E assim, estas transformações, esta construção foi se dando até os dias atuais. Por isso eu trouxe para vocês alguns sistemas de numeração. Vamos conhecer um pouquinho, né, alguns sistemas de algumas antigas civilizações. Os maias, por exemplo, que estiveram aqui no México, na América Central. Vejam o sistema que eles fizeram. Eles criaram um símbolo diferente para o zero, parece uma bola, né? E criaram símbolos para os algarismos 1 até o 19. Eles utilizavam círculos, que no máximo poderiam ser 4 círculos, e utilizavam também esse traço na horizontal, no máximo 3 traços. O sistema é vigesimal. Quando passasse então ali, né, para o 20 ou números maiores que 20, o registro era diferente, era feito na vertical, como se fosse o trabalho de ordens, ordem por ordem. Cada algarismo era escrito na ordem. Então veja, além do sistema de numeração maia aqui, eu trouxe para vocês o sistema de numeração egípcio, né? Nós temos aqui o Egito e eu posso mostrar para vocês estes símbolos que eram utilizados por eles. Com estes símbolos que, baseados na fauna e na flora do local, ali no rio Nilo, né, onde as terras eram tão férteis e eles precisaram muito desse registro de quantidade, eles utilizavam estes símbolos. Mas veja que dificuldade, pessoal! Imagina você, para escrever os 100.000, ter que fazer este desenho. Complexo, não é? Tinha uma especificidade o registro dos numerais. Não tinha ordem. Então, para que eles escrevessem, por exemplo, 110, poderia utilizar este símbolo com este, ou este primeiro e depois o do valor 10. Não tinha ordem, né? Muito interessante. Cada símbolo poderia ser repetido até 9 vezes. Eu trouxe também o sistema de numeração grego. Tem aqui a localização da Grécia, né? E os gregos também usavam as letras como números. A gente tem aqui algumas até do nosso conhecimento, né? Nós temos delta, nós temos a alfa, que são letras gregas que nós utilizamos, mas não como registros de numerais, ok? Trouxe também o sistema de numeração romano. Aqui nós temos Roma, né? Localizada aqui no continente europeu. E você pode observar que estes 7 símbolos, estas 7 letras do nosso alfabeto, letras maiúsculas, são utilizadas para representar qualquer numeral. Elas podem ser repetidas algumas vezes, porque para escrever os numerais no algarismo romano, nós vamos ter algumas regrinhas, né, para escrevê-los. E onde nós, em nosso dia a dia, encontramos os numerais romanos? Encontramos nos capítulos dos livros, nos marcadores de alguns relógios, até mesmo esta colocação, a nomenclatura de papa, né? A gente fala algumas nomenclaturas também utilizadas ali, né, para os papas. Vejam bem, trouxe aqui aquele sistema que nós trabalhamos muito mais, que é o sistema indo-arábico, o nosso sistema de numeração. Ele foi criado pelos hindus e depois foi levado para o resto do mundo pelos árabes. Vocês olhando para essa tabela, vão observar que os algarismos tiveram uma evolução. Exatamente, começaram aí com símbolos mais rudimentares até chegar a estes 10 símbolos chamados de algarismos, ok?
e que a gente trabalha tanto no nosso dia a dia, os utiliza de diversas maneiras. Todos esses sistemas são utilizados para colocar regra, para fazer leitura, para fazer escrita e também fazer os cálculos do nosso dia a dia. Agora eu trouxe para vocês o uso dos números. Já que a gente está falando do sistema de numeração, falando da importância, vamos ver em quais situações os números são utilizados. Eles são utilizados para contar, então a gente faz contagem, né? Aqui neste pote há 46 bolinhas de gude. Nós fazemos também para indicar quantidades, né? A gente indica quantos tem. E estabelecer ordem, você observa aqui, eu falo primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu tenho também para expressar uma medida. Ah, minha estatura é de 164 centímetros. Então, representa medidas. Aqui tem a estatura da menininha. Eu tenho também para compor um código. Exatamente, até o nosso endereço, o CEP aí da sua rua é um código. E assim, a matemática utiliza os números para estes fins, com essa finalidade. Vamos aqui ver o seguinte, eu trouxe para vocês que é muito legal. Eu estou falando com vocês a respeito da história da matemática. Estamos vendo qual é a relação tão indispensável dos números com a matemática. Não tem como, né, a gente separar a matemática dos números. E também quero deixar aí você de casa pensando um pouquinho a respeito da importância da matemática. Por que a gente tem que aprender? Por que a gente deve aprender? E a gente pode aprender de uma maneira bem tranquila, bem prazerosa. Aqui agora eu trouxe para vocês uma paródia muito legal, mostrando a importância de estudar matemática. Espero que vocês gostem. Não é sobre ser um aluno, é de que só tira 10. É sobre ajudar aquele colega que teve um revés. É sobre entender que ao seu redor todos somam a ti. É sobre querer dividir sorrisos e ser mais feliz. É saber que além do infinito tem um universo de amigos bonitos, poder se juntar. Então, seja 10 ou centena, o que importa, o que vale a pena é multiplicar. Não é sobre achar que o seu professor sabe tudo e além. É sobre entender que o aluno aprende e ensina também. É sobre esquecer que aquela equação é um monstro do mal e assim desvendar aquele conjunto inteiro real. A gente não sabe de tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso é que não desanimo, acredito sempre no ensino pra você e pra mim. Não é sobre colar na prova, pescar e dizer tá legal. É compreender que a nota que vale é da vida real. E não é pensar que ser reprovado é castigo cruel, porque não é fácil também para a abelha produzir o mel. E cuide bem da sua escola, a vida lhe cobra lá fora, não vai esquecer que a vida é uma escola ambulante e a gente sempre estudante buscando aprender. E aí, vocês gostaram da paródia? Conseguiram acompanhar a letra da canção? Eu espero que sim. Assim, a gente também pode fazer a matemática aproximar da gente. Nós também nos aproximar desse conteúdo. Toda vez que a gente vê importância em algo, toda vez que a gente dá importância a algo, a gente aproxima mais. A gente quebra esta barreira. E eu espero que você aí de casa faça isso. Que você se aproxime da matemática, que você encare ela como uma disciplina do seu dia a dia, que você dê importância,
porque é um conteúdo muito importante e também é um conteúdo muito prazeroso. Eu estarei aqui com vocês. Agora, eu desejo a todos vocês bons estudos. Espero contar com você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.